Então, vamos abrir a palavra de Deus? Agora foi tudo. Vamos abrir em 2 Samuel, capítulo 7. Vamos ficar de pé mais uma vez, para a gente ler a palavra do Senhor. 2 Samuel, Amarildo, 2 Samuel. Antes de Reis, vem Samuel. O texto é longo, mas se você conseguir ficar de pé por um pouquinho de tempo, é bom, né? Bom para a gente poder. Depois você vai ficar mais tempo sentado, então é bom para a gente exercitar. Acharam? 2 Samuel, capítulo 7, versos 1 em diante. Segunda Samuel, capítulo 7, versos 1 em diante. Deixa eu ver se eu achei aqui. Não é esse. Um minuto. Eu dei esse material para o pastor Victor, mas fiquei sem ele. Muito bem. Muita tecnologia, né? Muita tecnologia e tal. A gente ficar na Bíblia é a melhor coisa, não é verdade? Fica na Bíblia que dá tudo certo. Sucedeu que habitando o rei, que rei era? Rei Davi, em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Você quer fazer um templo para mim? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje. Não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, e em 1 Crônicas diz que ele andou em tenda e tenda, tabernáculo e tabernáculo. Agora estou no verso 7. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo, de novo, Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. O Senhor mesmo vai dar casa para Davi. Eu já vou explicar sobre isso. Quando os teus dias se cumprirem, descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Olha a promessa de Deus. Deus prometendo, dizendo que Ele vai fazer isso. Porém, a tua casa
e o teu reino serão firmados para sempre. Diante de ti, seu trono será estabelecido para sempre, segundo todas essas palavras, e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por podermos estar juntos nesta manhã. Muito obrigado por podermos ter a oportunidade de ouvir a tua voz, porque sabemos que quando abrimos a tua palavra, o Senhor fala conosco, o Senhor ministra nosso coração. Assim pedimos a tua bênção, a tua ajuda, o Senhor abre os nossos olhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, por favor. Quantos aqui conhecem a história de Davi? Todo mundo conhece a história de Davi. Quem foi Davi? Davi foi pastor de ovelhas. Você já imaginou ser pastor de ovelhas há 3.000 anos atrás? 2.000 anos atrás e meio? Você já imaginou o que era cuidar de ovelhas? O animal? Cuidar daquele animalzinho que a Bíblia retrata como simples, singelo, muitas vezes enganado, muitas vezes caía no buraco, muitas vezes vinham os lobos, os leões, muitas vezes eram animais simples, mas que facilmente perdiam a atenção, facilmente eles se desgarravam e iam para lugares que não deveriam ir. Este era o Davi, que cuidava dessas ovelhas. E quando a gente volta um pouquinho, se você puder voltar sua Bíblia, em 1 Samuel capítulo 16, você vai ver o Senhor escolhendo Davi. E ontem eu estava conversando com a minha esposa sobre esse assunto, em que Davi, ele foi escolhido pelo Senhor, e alguns historiadores dizem que Davi não era filho legítimo de Jessé. Aí eu fui pesquisar um pouco sobre isso, que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, porque o texto da palavra de Deus diz que ele era filho. Olha, o meu filho está lá no campo, cuidando das ovelhas, este é o meu filho. Ah, tem um outro filho lá. E depois, em toda a genealogia, sempre fala Davi, filho de Jessé. Mas alguns entendem porque ele estava no campo, não estava na casa com os outros irmãos. Acharam que ele deveria ser como um escravo, cuidando das ovelhas, enquanto os outros irmãos estavam no bem bom com os seus pais. Mas isso não há base bíblica, e alguns judeus historiadores acreditam que pode ter sido uma situação dessa. Mas quando nós entramos em 1 Samuel 16, nós vamos ver que Deus estava descontente com Saul. Saul, que era o rei da época. Saul, que teve ótimas ideias. E Deus não se agradou das ideias dele. Eu não sei se já aconteceu com você, mas se você tem uma visão e alguém tem uma visão diferente da sua, ou você anda junto e tenta alinhar, ou você se separa. Porque é difícil alguém que tem uma visão completamente diferente da sua andar junto, a não ser que você tenha amizade, relacionamento, para andar junto. É um desafio para todos nós. Mas Deus não gostou da atitude de Saul, e a Bíblia diz que Deus desprezou Saul. Deus não queria mais ter Saul como rei. E então ele disse para Samuel, que era o profeta da época, como se fosse o bispo da época, a autoridade, o superintendente, aquele que tem autoridade espiritual sobre um rebanho. E ele então chamou Samuel e disse: Samuel, não quero mais Saul. Não estou mais contente com ele. Agora eu quero um outro. Só que você vai lá na casa de Jessé,
leva o chifre de azeite, que para ungir reis, eles pegavam uma vasilha de azeite e derramavam na cabeça da pessoa. Então você vai fazer isso, e eu vou te mostrar quem é o rei. E ele então vai lá na casa de Jessé, mas antes ele diz: Senhor, mas Saul vai ficar bravo comigo, como é que eu vou ungir outro rei se ele é o rei? Liga não, vai lá e fala que você vai oferecer um sacrifício, e faça o sacrifício, e assim eu vou te mostrar quem vai ser. Muito bem, foi lá, fez o sacrifício, chamou os filhos, e ali Jessé Samuel olhou para o primeiro filho, bonito, imponente, aquele rapaz que todo mundo achava que ele era o rei, todo mundo achava que ele tinha o porte de rei. A Bíblia diz, não é isso não, você está olhando para a aparência, você está olhando como as pessoas olham para lá de fora. Eu olho o coração, eu vejo o coração da pessoa. E então veio o próximo, e o próximo, e o próximo. Então Samuel pergunta: acabaram os seus filhos? Falou: olha, tem um outro lá. As histórias de crianças falam pastorzinho. Um pastorzinho lá cuidando de crianças. No caso, cuidando de ovelhas, né? Estava lá cuidando de ovelhas. Samuel disse: manda chamar, porque eu não vou continuar enquanto ele não chegar. Mandou chamar Davi. Davi chega. Eu acho que ele deve estar todo envergonhado, né? Sujo. Mandaram te chamar lá em casa. Talvez foi um dos irmãos que foi chamar, não sei, alguém foi lá chamar ele. E quando ele chegou, ele saiu do campo para ser ungido rei. Ele não assumiu ainda o reinado, só quando Saul morre que ele assume o reinado. Mas naquele dia, ele é ungido rei na frente dos seus irmãos, de toda a sua família. Alguém que ninguém dava nada por ele, alguém desprezado, que não tinha qualquer valor, nem para os seus irmãos, que você vai ver isso na continuação do texto, quando no capítulo 17, ele enfrenta Golias, e mata o Golias, e o seu irmão diz para ele: quem você pensa que é? Vai lá cuidar das suas ovelhas, você não tem nada a ver aqui, você não foi chamado para estar aqui. Eu falei: eu fiz alguma coisa de errada? Eu só vim ver a situação, eu só perguntei o que está acontecendo. E esse Davi mata o gigante e acaba com a raça dele. E aí eu acho que você lembra o resto da história. Ele recebeu a esposa do rei, casou com ela, e então começou uma amizade muito boa com Jonatas, o filho do rei Saul. Eu estou dando esse pano de fundo para a gente poder entender o que estava acontecendo aqui em 2 Samuel 7. Você vai ver que o rei Davi já tinha passado por guerras, era rei, já tinha muita coisa acontecendo na vida dele, e ele chegou à conclusão: olha, eu tenho tudo que eu preciso. Deus me deu livramento dos meus inimigos, eu não preciso mais guerrear, os meus inimigos foram derrotados, estamos em paz, mas agora eu estou morando numa bela casa, mas a arca da aliança do Senhor está numa tenda. Então eu vou falar com o profeta Samuel, o mesmo que me ungiu rei. Eu vou falar com ele, porque eu tive essa ideia de fazer uma casa para o Senhor. Porque eu não queria que a casa do Senhor ficasse em tendas mais. Olha que ideia boa. Nós muitas vezes temos ideias extraordinárias. E até para o reino de Deus.
Olha que ideia maravilhosa. Entregar comida para os moradores da rua, em situação de rua, né, Marcelo? Me corrija aí, estou errado? Está certo? Moradores em situação de rua. Não são moradores de rua. Tá. E aí, Marcelo teve essa ideia, pastor Marcelo teve essa ideia, entregar comida aos moradores de rua. E então, temos a igreja na rua agora. Toda sexta-feira, o pastor Marcelo está lá com a equipe, entregando comida, fazendo oração. Mas ele me disse já que ele teve muitas ideias, mas não são todas as ideias que é de Deus. A gente às vezes tem ideias maravilhosas. Tinha um irmão que estava aqui conosco um tempo atrás que disse: pastor, nós precisamos começar um culto de terça-feira, nós precisamos fazer um evento aqui na terça, e tal, falou. Falei: pode fazer, eu te apoio. Não, pastor, não, é o senhor que vai fazer. Não, eu te apoio, pode fazer, eu te apoio, não tem nenhum problema, pode fazer. Não, eu achei que o senhor quer fazer. Mas a ideia é sua, não é minha. Ou seja, ele quer usar a ideia do outro para que eu faça o projeto. E eu fui orar sobre isso. E Deus falou: não tem nada a ver com isso. Não faça. É uma ideia ótima, iria alcançar muita gente, mas é isso que Deus quer? Olha, a ideia de Davi era maravilhosa, gente. Pensa, a Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus. Vivia como se fosse aqui o galpão. Vivia no galpão. Não tinha uma presença, um lugar para estar. E a arca tinha que ter todo um cuidado naquela época. Não era qualquer pessoa que podia carregar. Tinha que ficar andando com a arca. É igual quando você põe uma coisa aqui, põe esse altar aqui. Aí, outra igreja fala: não gosta desse altar. Aí põe lá fora. Aí, depois tem a escola, volta aqui na segunda. Aí depois no domingo volta lá para fora de novo. O que vai acontecendo? Vai desgastando o móvel. Ele que era firme já começa a ficar meio bambeado. E essa era a ideia de Davi. Ele queria que tivesse um lugar fixo para a casa, uma casa para a Arca da Aliança. Esse era o desejo de Davi. Coisa boa, não era? Não era uma ideia para o reino de Deus? Ele ia abençoar o reino de Deus. Deus iria ficar feliz. Talvez ele iria se autopromover, porque eu fiz uma casa para o Senhor. Ele iria ficar famoso. Se Davi tivesse Instagram, olha, quantos seguidores ele não ia ter? Depois você procura o meu Instagram, vê quantos seguidores eu tenho lá. Tá? Você procura o meu Instagram, procura lá, vê quantos que eu tenho. Estou brincando, não tem Instagram. Né? Há muitos anos atrás, eu tinha Instagram, tinha Facebook, tinha aquele outro, Skype, aquela coisa toda. Orkut, eita, nossa, agora você tirou do fundo do baú, hein, Marcelo? Tinha esses negócios tudo. Aí um dia eu estava preparando uma mensagem para colocar no Facebook, um texto bíblico assim, uma mensagem devocional, coisa linda, uma coisa extraordinária, eu estava fazendo, e eu acho que já estava umas 2 horas fazendo aquilo. De repente eu escuto uma voz, ele vai tirar uma foto, eu vou ficar aqui, ó. De repente eu escuto uma voz, olha lá, eu escuto uma voz dizendo assim: Flávio, para de perder tempo com coisas que não vale a pena. Para de perder tempo com coisas que vai
Não vai dar resultado nada, não vai adiantar em nada. Você está perdendo tempo com coisas que não valem a pena. Acho que já faz uns 10 anos isso. 2013 isso foi. 12 anos já. Aquele dia, eu cancelei todas as contas que eu tinha. Não tenho mais. E as pessoas me perguntam, por que você não tem? Porque Deus me falou que eu perdia tempo com coisas que não valem a pena. Poxa, mas eu estava proclamando a palavra de Deus, estava anunciando o evangelho, não é uma coisa boa? Para as pessoas pode ser boa, mas não era boa para Deus. E Davi teve uma ótima ideia. Davi teve uma excelente ideia. O profeta gostou da ideia. Pode fazer, Davi. Faz conforme está no seu coração. Até o profeta, o homem de Deus, disse para ele, vai, pode fazer. Mas quando a gente olha, a partir do verso 4, porém naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde um dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Fala para Davi, a ideia é ótima, mas eu não quero isso. Não é a minha vontade, não é o meu desejo. Agora, pois, verso 8, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o filho do Senhor, diz o Senhor dos exércitos, tirei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre meu povo, sobre Israel. Deus está dizendo, olha, eu tirei você de lá, não para você construir casa para mim. Eu tirei você de lá, para ser um instrumento meu, para levar o meu nome a outras pessoas. E eu fui contigo por onde quer que andaste. A presença do Senhor estava com ele. E acabou com os inimigos. Ele fez o nome de Davi grande. Preparou um lugar para o meu povo. O plantei. Olha, ele foi guiado por Deus para levar o povo de Deus. Porém, darei descanso dos inimigos. E o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, é que vai te dar casa. Não é você que vai fazer uma casa para mim, sou eu que vou fazer uma casa para você. Quando a gente olha para João, Evangelho de João, capítulo 14, nós vemos os discípulos desesperados, porque Jesus ia ressuscitar. E então Jesus disse para eles, olha, não andeis ansiosos, não fiquem desesperados, porque eu vou preparar lugar para vocês. Eu tenho um lugar para vocês, eu tenho uma casa para vocês, eu tenho uma habitação para vocês, para que onde eu estou, vocês também estejam. Esse é o desejo do Senhor, para que onde Ele está, nós estejamos também. E aqui Deus disse para Davi, eu vou ter uma casa para Davi, para que onde o Senhor está, Ele também esteja. E Ele continua dizendo, olha, quando os seus dias se cumprirem, quando você morrer, então vai se levantar o seu descendente e vai construir uma casa para mim. O seu descendente que vai construir o meu tabernáculo. O seu descendente que vai fazer aquilo que eu gostaria que fizesse, não você. Talvez Deus vai te usar para alguma coisa que vai acontecer, mas não vai ser você. Vai ser outro. Eu mostrava as fotos ontem para o Edivaldo, lá no grupo de comunhão na casa dele.
da igreja que a gente começou em 2020, na época da pandemia. E eu estava numa outra igreja do Nazareno, na mesma cidade, é uma outra igreja filha da nossa igreja, em Campinas. E eu estava lá, eu já tinha chamado o meu líder, eu era o pastor Guiar na época, disse: pastor, eu quero pastorear. Como o pastor Silas me falou há 6 meses atrás, 7 meses atrás. Eu quero pastorear. Ele disse: olha, aguenta mais um pouco aí, porque em pouco tempo tem uma igreja que eu queria que você começasse. Na verdade era um recomeço, uma igreja que tinham passado 10 pastores, missionários que começaram a igreja no Brasil, muitos deles passaram por lá, e eu quero que você comece ali, só que ainda tem um processo, tem um tempo. E eu falei: Senhor, não pode, para ele, não pode ser amanhã? A gente quer logo, quer rápido as coisas. Nós somos ansiosos, né? Você é ansioso ou não? Me ajuda. E então, passou o tempo, acho que passou uns 8, 9 meses depois. Ele falou: olha, 2020, você vai começar a igreja. Tá bom. 20 de março de 2020, tudo pronto para começar. No dia 17 de março veio a pandemia. No seu aniversário. Era uma sexta-feira naquele ano. Acho que era 17. E então, fui começar a igreja. Não pode. Você não pode abrir nada. Não é a hora. Foi um balde de água fria para mim. Tive que esperar mais 8 meses para começar a igreja. Quando começamos, todo mundo de máscara, aquela confusão toda. Aí abrimos a igreja, fizemos 1 mês de culto, manda fechar, fecha a igreja. Ficamos mais umas 2, 3 semanas fechado. Aí, não, agora pode reabrir. Reabrimos a igreja. Ficou mais uns 2, 3 meses aberto, fecha de novo. Foi uma confusão naquela época. Quem começou a vir para a igreja, falou assim: mas essa igreja vai ficar aberta ou vai ficar fechada? O povo foi desanimando. Aí, não, vai ter online. Quem queria culto online? O Tiago disse que não. Foi uma coisa horrível. Muito bem. Mas eu tinha convicção que Deus tinha me chamado para estar ali. E que era a vontade de Deus para estar ali. Então continuamos, estando com os irmãos, atendendo, visitando, servindo, e depois não fechou mais. Graças a Deus não fechou mais. E aí ficamos 2 anos e meio naquela igreja até o Senhor nos chamar para vir para cá. Mas era tão bom saber que eu estava no lugar que Deus queria que eu estivesse. É tão bom ter essa convicção de que a vontade de Deus é que eu esteja neste lugar hoje. Eu não tenho dúvida disso. Estou aqui porque eu creio, tenho convicção que é a vontade de Deus para a nossa vida, para a minha família, agora estou só eu e minha esposa, mas eu creio que é a vontade de Deus também para minhas filhas, cada uma está num lugar agora, né? Então a gente vai feliz servindo ao Senhor. Na continuação do texto, no verso 13, no verso 12 ele diz que o seu descendente iria construir a casa. Não era Davi, mas o descendente. E ele continua dizendo: ele edificará uma casa ao meu nome. Vai ser uma casa em nome do Senhor. O nome de Deus vai ser honrado. E você que sabe a história, Salomão depois construiu o templo. Mas ele prometeu. E se Deus prometeu, ele não mente, ele não se arrepende, ele cumpre o que ele diz. Eu lhe serei por pai, verso 14, e ele me será por filho. Se ele desobedecer,
Eu vou corrigir ele com varas. Eu não sei quem já apanhou de vara aqui. Quem já apanhou de vara? Já? Eu apanhava de cinta. Minha mãe estiver me assistindo, era aquela cinta grossa. Quando meu pai batia era uma vez só. Ou era aqui, ou era naquele lugar preparado para isso, né? A parte de trás, preparado para isso, né? Para corrigir. Hoje, se você bater no seu filho, ele falou assim, vou chamar a polícia, né? Vou ficar traumatizado. Eu não tenho trauma nenhum, não. E eu depois corrigi minhas filhas também, minhas filhas. A mais velha, eu tive que corrigir muito. A mais nova, foi uma vez ou duas. E olha lá. Mas eu me lembro que um dia, estava numa loja lá em Campinas, na Decathlon, que é a loja de esportes, e eu fui lá procurar um chicote. Chicote. Por que o chicote? Porque era difícil achar vara de bambu, essas coisas assim. Eu falei, eu vou lá na Decathlon. Cheguei lá, tinha um chicote para cavalo, que tem uma pontinha assim de couro, e aí, quando aquele negócio bate, arde, né? Ou o ferro dele bate, arde também, e dói. E eu estou na fila, comprando o chicote, estava eu e a Andréia e a Júlia, a Sara acho que não era nascida ainda. Depois ela veio conhecer o chicote, a Sara, né? Mas estou na fila, vejo o pastor Edmar. Lembra o pastor Edmar que falou da Andréia para minha esposa? Pois ele foi meu padrinho de casamento e pregou aqui há um mês atrás, mês e meio atrás. Ele estava na fila também. Ô pastor, que bom te ver. Você está fazendo, como é que chama quando anda a cavalo? Equitação? Eu falei, não, estou não. Eu não queria falar, né? Eu falei, não vou falar não. Eu estou fazendo equitação. Não, estou não. Mas para que é então? Eu falei, para corrigir minha filha. Eu falei baixo. Para quê? Para corrigir minha filha. Porque ela é impossível. Eu preciso corrigi-la. Se ela me denunciar, eu posso ser preso, né? Se ela me denunciar. E aí, falou, você não vai fazer isso com ela? Eu falei, vou. Você não sabe quem é a Júlia. Ele não tinha filhos na época. Você não sabe quem é a Júlia. Mas, deixa, daqui a pouco, acho que ela vai melhorar, ela vai ficar boa. E então, comecei, ela fazia uma coisa, era só a pontinha, ela já chorava desesperadamente. Só dela ver o chicote já começava a chorar. Gente, melhorou, foi uma bênção. Foi uma bênção, só dela ver. E aí, eu corrigi ela quando necessário, porque ela melhorou muito. Ficava com medo do chicote. Às vezes ela achava o chicote em algum lugar, ela escondia o chicote de mim. Ué, era assim. Mas tem coisas que são boas. Mas Deus está dizendo aqui, ó, eu vou castigá-lo com varas de homens e com açoites de filhos de homens. O Senhor mesmo iria corrigir. O Senhor mesmo iria corrigir, porque o Pai ama o Filho, por isso que Ele corrige. Eu gosto da expressão correção. Eu não estou batendo no meu filho, estou corrigindo o meu filho. Porque se ninguém corrigi-lo, um dia a vida vai ensinar. E então Deus disse isso para Davi. E Davi então aceita aquelas palavras. Essa é outra questão importante para nós. A gente aceitar que Deus está falando conosco. A ideia pode ser extraordinária, maravilhosa, a melhor do mundo. Mas se Deus não estiver nesse negócio, pode parar. Moisés disse para Deus, se o Senhor não for conosco, não vou não. O Senhor está nesse negócio? Não vou não. É o Senhor mesmo. Gideão disse, Senhor, preciso de sinal. Me dá um sinal, Senhor. Porque se não é o Senhor que está comigo, eu vou parar, eu vou voltar para trás. Vou voltar para o Brasil.
Cheguei aqui, descobri que não é vontade de Deus para estar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou embora. Ou se não quer ir para o Brasil, vai para a Austrália. Eu já falei para minha esposa, se nada der certo aqui, Austrália é o próximo país. Eu brinco com ela. Mas eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Qual é o lugar que eu estou? É a vontade de Deus? Se eu estou aqui, eu quero ter a plena convicção de que Deus me trouxe para estar nesse lugar. Que Deus me trouxe para morar nesse lugar. Que Deus me trouxe para servi-lo da forma que Ele quer. Verso 16: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. O trono do Senhor veio através de Davi e a descendência até Jesus, a dinastia até Jesus. Davi foi um instrumento de Deus para que gerações fossem guardadas, preservadas até Jesus. Deus tem um plano para nós, para nossa casa, para nossa família. Deus tem um sonho para nós. E nós devemos fazer o que Deus quer que a gente faça. Quando a gente busca a vontade de Deus, a gente leu lá em Romanos, capítulo 12, que diz que a vontade de Deus ela é boa. O que mais? Perfeita e agradável. A vontade de Deus ela é boa. Às vezes parece ruim. Às vezes você fala, Senhor, será que é isso mesmo? Eu, quando fui chamado para cuidar de crianças, o pastor Guiar, que era o meu líder na época, me chamou e me disse, Flávio, ele chamava de Flavinho, que toda a minha casa me chama de Flavinho. Flavinho, eu quero que você cuide do ministério infantil da igreja. Falei, tá, ministério infantil da igreja? Falei, ok, pastor, eu cuido das minhas filhas, mas eu nunca cuidei do filho dos outros. Mas isso vai dar certo, tenho certeza. Ele jogava assim a bomba e falava assim, agora você vai. O Anderson sabe como é que é. O pastor Cláudio sabe como é que é. Quem conhece ele? É esse é forte. E aí ele falou assim, só tem um problema. Aí já lá vem. Só tem um problema. Pode levar o chicote. O problema é que a área dos juniores, que era de 9 a 12 anos, rachou. Os pais não querem deixar os filhos estarem na capela, que era onde os juniores ficavam. E eu disse, então, seu trabalho vai ser primeiro com os juniores, depois com as outras áreas, que ia de 0 a 12 anos. O Ministério Infantil tinha mais de 1.000 crianças na igreja, o maior ministério da igreja naquela época. E então, eu fiquei pensando, na hora que ele estava me falando, eu falei, Senhor, por favor, todos menos o Ministério Infantil. Por favor, Senhor, não. Ele estava me falando, sabe quando você faz aquela oração de Neemias? Falou, Senhor, não, esse não. Por favor, Senhor, não, qualquer outro. Até a terceira idade, se o Senhor quiser. Falou, então, você já pode começar, tal. Beleza. Falei, meu Deus, o Senhor tem certeza disso, Senhor? Eu não quero estar no lugar que o Senhor não quer, eu também não quero estar ali. Mas, desafio dado, como é que fala a palavra? É isso aí. E eu, então, fui lá. Quando eu chego lá nos juniores, na capela, tinha acho que 4 ou 5 juniores, de um universo de 200. Falei, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Estava lá o outro pastor André, ele assobiava, cantava, tirava oferta, fez tudo com os juniores, eu só olhando, e ele chegou e falou assim, olha, juniores,
esse é o novo pastor de vocês. Olha, que Deus te abençoe, pastor Flávio. E foi embora. Falei, o que eu vou fazer com esses meninos agora? Senhor, o senhor tem certeza, Senhor? E então, comecei. Falei, então, pastor Guerra, o senhor fala lá para os pais que eu estou aqui na capela. Né? Pelo menos isso o senhor faz por mim. E aí ele fez. Falou, olha, você que tem o filho junior, ó, o pastor Flávio está lá na capela. E assim foi. Começou a primeira semana, vieram alguns, e eu chamei um monte de gente para me ajudar, e aí foi, e para encurtar a história, fiquei 13 anos no Ministério Infantil, para a glória de Deus. Só que o meu trabalho já nem era tanto, né? O pastor Cláudio sabe que a gente trabalhou junto no Ministério Infantil. O trabalho não era tanto com as crianças, com os juniores, era mais com os líderes e com os pais. A gente descobriu que quem dava problema não eram os juniores, as crianças, quem dava problema eram os pais. Geração que deixa fazer o que você quiser, dá celular, dá tudo para os filhos, e eles não ensinam, não corrigem. Tem alguns que nunca viram uma correção. Geração de hoje, se você bater e o vizinho ouvir, chama a polícia. Bom, mas foi tão maravilhoso poder servir ali. Anos depois chega o pastor Cláudio. Trabalhamos juntos. Um tempo tão bom ali, né, Cláudio? Mas é bom a gente estar no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, não parecia boa no começo. Parecia horrível. A segunda, ela é perfeita. Ela é abençoadora. E por fim, ela abençoa os outros, ela é agradável. Nesta manhã, o meu pedido para você é que você possa buscar a direção de Deus para a sua vida. Para você estar onde Deus quer que você esteja. Para você não estar no lugar que você não deve estar. Isso em todas as áreas. Seja na igreja, seja no trabalho, seja em algum lugar que te convidaram para ir. Quantas vezes na faculdade o povo chamava para ir para a festinha? Eu disse, não vou. Eu fui uma vez. Quando eu cheguei lá, estava todo mundo bebendo. Eu acho que fiquei 10 minutos e fui embora. Nem comi naquela festa. Não é meu lugar aqui. Eu não estou no ambiente certo. Deus não quer que eu esteja aqui. Deus nos chamou para sermos casa dele. A habitação do Senhor somos nós agora. Ele habita em nós através do Espírito Santo. E eu quero estar aonde Deus quer que eu esteja. Porque eu sou guiado pelo Espírito Santo. Aqueles que são filhos são guiados por Ele. Vamos ficar de pé? Eu não pensei em nenhuma música, marido. Mas se você lembrar de alguma aí, você canta. Mas eu queria que a gente pudesse pensar sobre isso. Feche os seus olhos, por favor, por um momento. E fale com o Senhor agora. Diga, Senhor, eu quero estar no centro da Tua vontade. Talvez eu possa ter as melhores ideias, melhores oportunidades de trabalho, aquilo que vai talvez me surpreender, vai ser maravilhoso. Mas será que é a vontade de Deus? Será que é isso que Deus quer para nós? Será que Deus quer que eu vá para outro lugar? Será que Deus quer que eu mude de cidade, eu coloque a minha vida em outro lugar, não aqui? Eu quero estar no centro da Tua vontade. Senhor, nesta manhã, nós ouvimos a Tua palavra. Senhor, nesta manhã nós queremos, Senhor, ser dirigidos por Ti, Senhor. Como Davi, Senhor, teve aquela ideia maravilhosa, extraordinária, que ninguém teve, Senhor. Construir uma arca para o Senhor, construir uma casa para o Senhor, para a sua tenda, para a sua arca da aliança.
era algo maravilhoso para o reino de Deus, não era uma ideia ruim, não era uma ideia mundana. Mas, Senhor, muitas vezes nós temos ideias que às vezes não é a tua vontade, não é o teu querer. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos e estarmos no lugar que o Senhor quer que a gente esteja, para termos ideias que são tuas, Senhor, para não fazermos algo que não te agrade, Senhor. Seja conosco nessa manhã, nos abençoe, Senhor, que assim como o Senhor usou o profeta Samuel para falar com Davi, o Senhor não me use hoje para falar com meus irmãos, aqueles que estão aqui, que estão online. Senhor, usa-nos, Senhor, fala conosco, nos guia, Senhor. Somos tua habitação hoje, somos o teu templo, e aonde o Senhor está, o Senhor nos guia, o Senhor nos direciona, o Senhor faz sinais, milagres, maravilhas. Nesta manhã abençoa o teu povo, Senhor, abençoa com a tua bênção, Senhor, que possamos ser guiados pelo Senhor. Assim eu confio a vida dos meus irmãos a ti, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Será que você pode cantar essa canção, se você conhece? Eu só quero estar. Esse era o desejo de Davi. Eu só quero estar aonde estás, todo tempo em tua presença. De longe eu não quero te adorar. Leva-me pra onde estás. Eu só quero estar. Eu só quero estar onde tu estás. Andar contigo eternamente. Oh, leva-me ao lugar onde tu estás. Leva-me pra onde estás. Eu quero andar contigo, viver em tua presença, comer em tua mesa, rodeado por tua glória, tua presença. Eu desejo sempre estar. Eu só quero estar. Eu só quero estar em ti. Oh, meu Deus, tu és minha força e minha canção. Quando fraco em tua presença, me sustenta com tuas mãos. Eu só quero estar onde tu estás, todo tempo em tua presença. De longe eu não quero te adorar. Leva-me pra onde estás. Você pode se levantar suas mãos para receber a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita e maravilhosa de Jesus, o Filho, e que a doce comunhão, a presença do Espírito Santo de Deus, possa estar conosco, nos guiando até o teu altar, Senhor, para a glória do teu nome. Amém.